A paz do Senhor a todos meus amados, queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor e também a nossa gratidão por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal A Voz que Clama no Deserto e ao quadro Adolescentes de Deus, tá bom? Este quadro que tem como objetivo conhecermos o conteúdo da próxima lição que será tratado em sala de aula, tá bom? Então fique conosco até o fim e que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nos abençoe durante todo esse período, tá bom? Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Voz que Clama no Deserto. E é exemplo aí do vídeo de entrada, né? Tá bom? Estaremos aqui conhecendo mais um conteúdo. E a lição dessa oportunidade, ela tem como título, né? A lição número 9, ela tem como título: Vamos aprender com a primeira carta de João. E você vai me acompanhar aqui, buscando essa carta aí, tá bom? Vamos lá. Estamos abrindo aí, né? Devia ter aberto já, mas vou abrir aqui junto com vocês. Geralmente não demora isso aí não, tá? Bom, tá aí. Lição número 9. Vamos conhecer a primeira carta de João. Leitura bíblica, nós vamos estar fazendo aqui na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 14 a 17. Então, para a Bíblia. 1 João, capítulo 2, do versículo 14 até o versículo 17. Onde a palavra do Senhor nos diz: Eu vos escrevi, meninos, porque conheceis o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque conheceis aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e já venceste o maligno. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A mensagem diz: Eu escrevo essas coisas a vocês que creem no Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. 1 João, Epístola de João, capítulo 5, versículo 13. Vamos descobrir. Você já divulgou ou recebeu uma informação e depois ficou sabendo que era notícia falsa? Que tipo de sentimento essa notícia gerou em você? Indignação
ou indiferença? Preocupação ou decepção? Na aula de hoje veremos que o apóstolo João ficou indignado ao tomar ciência de que uma informação falsa sobre o Senhor Jesus estava sendo propagada na Ásia. Ele ficou tão preocupado com as consequências de tal mentira que escolheu combater o falso ensino dos hereges através de uma carta. Não contra os hereges, né? Entenda bem. Mas para no caso, no campo da igreja, né? No campo da igreja. O apóstolo João soube daquela notícia, né? Que era uma notícia falsa a respeito do Senhor Jesus, e ele, em carta aos irmãos ali, ele escreveu justamente para combater esse erro. E observe o texto que essa indignação se deu por conta das consequências da questão de abraçarmos uma falsa doutrina, um falso ensino, caro adolescente. E prova disso é que se nós negarmos o Filho, automaticamente negaremos o Pai. Então, logo, se nós tivermos uma concepção de quem é Jesus de maneira errônea, ela não terá sentido algum para nós. No que se diz, há uma expectativa, tanto agora como na eternidade, de uma comunhão com Deus. Porque o próprio Senhor Jesus, perguntando certa feita ao discípulo, ele queria saber a opinião do que o povo perguntava. O povo falava sobre ele. E ele disse para os discípulos: o que dizem que eu sou? E os apóstolos ali, os discípulos, disseram para ele que uns diziam que ele era o Elias, que ele era o João Batista, que ele era um dos profetas. Aí o Senhor Jesus apertou um pouco mais o cerco. Ele disse aos seus discípulos: e vós, o que dizeis que eu sou? Aí Pedro se antecipou pela iluminação do Espírito Santo e disse: tu és o Filho, Jesus, o Filho de Deus. Aí Jesus revelou a Pedro e ao discípulo: bem disseste, Pedro, porque não foi tu que revelou, mas o Pai que tinha revelado a Pedro que Jesus era o Filho de Deus. Então, logo, se nós temos Jesus como um Jesus histórico, ele não haverá sentido algum com relação a esse momento presente, como uma expectativa eterna de comunhão com Deus. Se temos o Senhor Jesus apenas como uma criatura, como alguma confissão e crença de fé costumam dizer, que ele foi o primeiro da criação, o primogênito da criação. E a Bíblia não diz que ele foi o primogênito. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele é unigênito de Deus, unigênito do Pai. O Senhor mesmo disse que tinha gerado, eu te gerei. Então não é o primogênito. E ele tem a mesma essência em todo sentido de Deus. Jesus, ele é Deus. Ele mesmo disse: eu e o Pai somos um. Então, quando saímos dessa esfera e desse alicerce, que tem que ser a nossa fé, tem que estar arraigado neste alicerce, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e que ele morreu na cruz do Calvário para que nós tenhamos vida, para que possamos reatar uma comunhão com o Senhor e viver esta comunhão tanto aqui, mas uma certeza em nosso coração da vida eterna. Por isso que Paulo escreve e diz: Cristo em nós, esperança da glória. Então que você, cara adolescente, tome muito cuidado no que realmente dizem do Senhor Jesus, ou o que você realmente entende quem seja o Senhor Jesus para você. Isso é de grande significância, né? Primeiro ponto, abrindo a carta. Você sabe quem escreveu essa carta? A carta, a princípio, é anônima.
Isto porque seu autor escolheu não se identificar diretamente. Ele fez isso possivelmente por ser muito conhecido entre os leitores. Embora não assine a carta, o autor afirma ser um dos que se relacionavam com o Senhor Jesus. Com base em evidências externas e internas e tradição da igreja, o autor da epístola é João, o filho de Zebedeu e Salomé, o qual, após a morte de João Batista, seu mestre, foi chamado por Jesus para deixar as redes e se tornar seu discípulo. Ele é o mesmo autor do 4º Evangelho e das outras 2 cartas subsequentes e do Apocalipse. Para quem a carta foi escrita, não há um destinatário específico. Entretanto, considerando que os últimos anos de vida do apóstolo João foram vividos na cidade de Éfeso, é provável que seu público-alvo fosse os cristãos da Ásia Menor. Sua proximidade com esses irmãos era tão grande que se dirigia a ele com expressões afetuosas, como meus filhinhos. Sabemos que os leitores da carta eram crentes de todas as idades que precisavam ser confirmados no amor, na vida e principalmente na verdade, porque foi justamente o alvo de João essa preocupação em manter a verdade sobre Cristo. Deixa eu ver aqui para quem foi escrito. E agora, afinal de contas, por que a carta foi escrita? Ou seja, o propósito, né? Escrita possivelmente da cidade de Éfeso, entre os anos 85 e 90, antes do exílio do apóstolo na ilha de Patmos. A carta tinha pelo menos 2 propósitos fundamentais: fortalecer os verdadeiros cristãos, conduzindo-os a uma compreensão mais profunda da fé e uma confiança naquilo que eles já possuíam. Combater os ensinos equivocados dos falsos mestres infiltrados na igreja. Então vamos lá. Fortalecer os verdadeiros cristãos, conduzindo-os a uma compreensão mais profunda da fé. Primeiro ponto. E segundo, uma confiança naquilo que eles já possuíam. Também combater os ensinos equivocados, falsos mestres infiltrados na igreja. Assim podemos perceber que seu propósito era, ao mesmo tempo, teórico e prático. Por essa razão, os ensinamentos e exortações contidos nessa carta são tão oportunos e necessários para nós hoje. Por quê? Porque hoje nós passamos pela mesma situação. Hoje o evangelho ele tem sido deturpado, né? E muitas heresias têm surgido em meio à igreja. E como até mesmo batem até o nosso próprio portão para descredenciar a verdade de Cristo e do Espírito Santo. Religiões que confessam Cristo apenas como a primeira criação, primeiro da criação de Deus, e não como Deus, negam a Ele como Senhor, como Deus, e negam o Espírito Santo, e tratam a pessoa do Senhor Espírito Santo como uma força. Sabemos que isso está dentro do campo da ignorância. Assim como Paulo, né, todos nós, outrora, se não tivéssemos nascido num berço cristão, provavelmente nós também somos oriundo de algum engano. Ou quem sabe você, cara adolescente que está me ouvindo agora, seus pais e você fazem parte de um alicerce de areia movediça. Um alicerce com qualquer sustentação com respeito à verdade. Por isso que você e eu precisamos olhar para as Escrituras, precisamos exercitar o estudo e a leitura da Palavra de Deus, para que nós não venhamos ser enveredados por caminhos tortuosos. Caminhos, como já vimos, que contêm verdades, como caminhos que contêm também coisas boas. Porque aqueles que confessam uma religião, geralmente há nele princípios, né, de pessoas de bem, de obras, de boas obras, como também até mesmo de verdades em meio àquela confissão,
pública. Porém, demais pontos da sua doutrina acabam se tornando heresia, né? Porque nós precisamos diferenciar a heresia de uma interpretação errada. Podemos interpretar a Bíblia errada, porém isso não se torna uma heresia, a não ser que eu exerça, eu proclame, né, isso que eu entendi errado como uma verdade. Aí sim, eu estou propagando uma heresia. E isso é o que está acontecendo nos nossos dias, né? Não só esses, como tantos outros, né? Hoje, onde o centro do evangelho é o homem, é a criatura e não o próprio Senhor Jesus. Então precisamos ficar atentos, estamos sempre com a nossa mente, né, encharcada da palavra de Deus. Segundo ponto, em defesa de Cristo. A pessoa e a obra de Jesus Cristo, desde os tempos do Novo Testamento até os dias atuais, tem sido alvo de muitas incompreensões e mentiras. Olha aí. Há forte indício de que as congregações a quem João se dirige estavam sendo atacadas por um falso ensinamento que negava a humanidade de Jesus. Observe que no caso deles, essa questão hoje ainda existe também crenças que falam isso, que aplicam isso aí como uma verdade escriturista quando não há. Tal ideia provavelmente derivava de uma escola de pensamento que os estudiosos identificam como gnosticismo. Esse termo é derivado da palavra grega gnos, cujo significado é o conhecimento. Ou seja, essa seita, ela primava por algo de uma nata. Apenas aqueles que tinham um conhecimento elevado, sábio, é que tinham as condições de estar mais próximo de Deus e compreender. E esses aí, por conta dessa sabedoria pela qual Deus confunde e é louca, dizia que Jesus, que o corpo era mau, né? Que o corpo nada prestava. Por isso que Jesus não, afirmavam eles, que ele não veio na forma humana, mas sim na forma em espírito e não em carne. E é esse um dos pontos que João estava defendendo. Os gnósticos ensinavam uma espécie de salvação através do conhecimento místico e superior. Jesus e sua obra não era suficiente para eles, pois acreditavam que era preciso algo mais. Aí está e reside o perigo, né? Seus falsos ensinamentos se baseavam na premissa de que a matéria era essencialmente má e que somente o espírito era bom. Olha aí. Ideia que não corresponde à verdade bíblica, né? Nós fomos feitos à semelhança de Deus, né? E o próprio Senhor Jesus, ele veio, se fez carne, diz a palavra de Deus. Então ele ocupou o mesmo corpo que eu e você temos hoje. E o enobreceu pelo cumprimento da lei e pela sua oferta que foi aceita como sacrifício puro. Os gnósticos consideravam que se a matéria era má, então o Filho de Deus não poderia ter assumido um corpo humano de verdade. Assim, para eles, Jesus era apenas um espírito com aparência de ser humano, razão pela qual João chama de inimigo de Cristo. O apóstolo combate tais heresias de forma veemente, assim como nós devemos fazer hoje, tendo cuidado, por exemplo, ao ouvir pregações de redes sociais, pois muitos influenciadores digitais são simpatizantes de Jesus e não servos verdadeiros, que nós comentamos no início, né? Semelhantes aos hereges que João combateu, eles costumam destacar apenas um aspecto da vida do Senhor Jesus, ou apenas uma parte do Evangelho. Para eles, Jesus é um ser iluminado, um exemplo a ser seguido, um mestre acima da média, um espírito evoluído, dado o fato, né, do que eles pregavam, né? Só tinha a salvação, só pertencia àqueles que alcançavam o nível superior de uma experiência e conhecimento superior. Mas nunca se esqueça de que para nós, Jesus é verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Ele é o único Salvador, o verdadeiro Deus, Senhor dos senhores.
Terceiro ponto, não ame o mundo, amem a Deus. João faz uma advertência aos seus leitores: não ame o mundo, nem as coisas que há nele. Nós podemos ter, nós podemos possuir. Trata-se até da bênção de Deus sobre a nossa vida, na nossa área pessoal, material. Porém, não podemos ir além apenas de compreender isso, da compreensão de que tudo que temos, que somos e temos, e o que alcançamos são provenientes da graça do Senhor. Não podemos fazer disso um ídolo, né? Que mundo é esse que o apóstolo diz que não devemos amar? Certamente não é um mundo criado por Deus, no qual habitamos. Muito menos a humanidade, que devemos amar e evangelizar. O mundo aqui referido é o sistema maligno e pecaminoso sob a regência de Satanás, que se manifesta em valores, ideologias, comportamento oposto à vontade de Deus. Um modelo de vida marcado por um sistema moralmente corrupto, que apoia o aborto, as drogas, as múltiplas formas de violência, a discriminação, a ganância, o uso irresponsável dos recursos naturais, a mentira e o prazer a qualquer custo. Esse sistema mundial de oposição a Deus se utiliza de 3 armadilhas para nos seduzir e derrubar. Vamos ver os 3 que foi comentado até na leitura, né, do versículo. O mau desejo da natureza humana, um apelo para a vida e um prazer imediato, sem medir as consequências. O desejo impuro flui dentro para fora, se manifesta em pensamentos, palavras e ações. A vontade de ter o que agrada os olhos trata do desejo intenso de adquirir bens materiais, que nasce da crença que a felicidade é encontrada nas coisas que se pode comprar com dinheiro. Tal tentação começa a partir da cobiça do olhar humano. E vamos ler a oração do salmista no Salmo 103. Deixa eu só ver aqui se está para vocês, tá? Salmista no Salmo 103. Salmo 101, né? Melhor dizendo. Observe a oração do salmista. Salmo 101, verso, não é versículo, mas verso, né? É uma música. Verso 3 diz: não porei coisa torpe diante dos meus olhos, aborreço as ações daqueles que se desviam, isso não se apegará a mim. Então ele estava pedindo para que o Senhor guardasse ele, né, dessa questão da cobiça. O orgulho pelas coisas da vida, quando confiamos em nosso próprio poder e recursos e desprezamos a lei de Deus e a sua justiça. Deus nos livre dessas seduções. Nós, adolescentes cristãos, não podemos nos esquecer de que, embora estejamos no mundo, não somos do mundo. Como o navio está na água, mas a água não está dentro dele, caso contrário ele afundaria, assim também somos nós, pois vivemos nessa sociedade pecaminosa, mas o pecado não pode habitar em nosso coração. As Escrituras nos ensinam a não sermos amigos do mundo e a não nos conformarmos com o mundo, pois o amor do mundo compromete o nosso amor a Deus. Não podemos servir a 2 senhores. Como cristãos devemos viver na luz, amar a Deus e a nossos irmãos, bem como nos afastar do pecado. Concluindo, hoje vimos que o Senhor Jesus não é um ser humano qualquer. Ele é o Deus que encarnou como ser humano para nos salvar. Qualquer tentativa de reduzi-lo a um aspecto da sua identidade é uma heresia, que deve ser combatida por nós. Jesus viveu aqui na terra sendo plenamente Deus e plenamente homem. Amá-lo, servi-lo, obedecê-lo e adorá-lo são nossas mais inteligentes e espirituais escolhas. Que Deus, amado, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe e que nós possamos, caro adolescente, primar pelo estudo, pela leitura devocional, para que não venhamos cair sob as malhas
de ventos de doutrina que descredibilizam os atributos de Deus, a natureza de Deus, que também querem buscar desestabilizar as verdades contidas na palavra de Deus, os ensinos para a nossa vida. Por isso não podemos fazer conluio com o sistema desse mundo, que se encontra já sobre a regência do maligno, esse mundo já no maligno, disse o Senhor Jesus. Logo, a esfera deste mundo é o engano, a mentira e todo e qualquer tipo de pecado. O mundo, por si só, caminha na contramão de Deus. O mundo, no que diz respeito ao seu sistema, ele não contabiliza Deus. É como o salmista diz no Salmo 14. Diz o louco no seu coração: Deus, não há Deus. Assim é o mundo. Ainda que muitos deles que estão no mundo digam crer em Deus, porém vivem como se ele não existisse. Assim é o mundo. As pessoas estão dentro do aspecto, como disse o Senhor Jesus, do tempo de Noé. Quando comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Esse texto bíblico fala e tem como essência a indiferença, o indiferentismo no que diz respeito a Deus, a sua palavra e ao seu plano de salvação. Agora, no momento, seu plano também de redenção. Porque a qualquer momento o Senhor há de vir buscar a cada um de nós. E para isso, precisamos permanecer firmes na fé. Não precisamos estar preparados, precisamos estar firmes na fé. Porque a fé na pessoa bendita do Senhor Jesus é que nos dará a condição de passarmos dessa vida para uma comunhão com o Senhor por toda uma eternidade. Amém? Que Deus, por intermédio de Jesus, nos abençoe mais uma vez e um abraço a todos. Vamos estar orando, tá bom? Pai, em nome do Senhor Jesus, colocamos o Senhor na tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão aos nossos pecados. Queremos te agradecer pelos momentos que estivemos até aqui, conhecendo mais um conteúdo, ó Pai, da lição dominical e dessa feita da classe dos adolescentes. Fazemos isso, Pai, suplicamos e te agradecemos por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Observamos já que essa lição teve o seu fator principal aí da sua característica deste quadro, tá bom? Que é a leitura. Teve poucos comentários, mas tendo pouco ou muito, o importante é conhecermos o conteúdo e glorificarmos a Deus quando podemos refletir sobre algum ponto, falarmos também alguma coisa. Amém? Então até a próxima programação.